Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu, quem vos fala, sou o Pedro Barbosa e hoje eu vou desmistificar um assunto maluco. Todo mundo fala na época de política, de candidato A, candidato B, esse é bom, esse ajuda o pobre, esse ajuda o rico. Mas e o patrimônio dos candidatos? Quem fala disso? Eu falo. E hoje nós vamos analisar junto o patrimônio de cada um deles, pra vocês entenderem quem que foi por um caminho melhor, quem que não foi, qual desses bens de cada patrimônio é bom você ter ou não é bom. Então nós vamos analisar junto. Eu espero que você aprenda muita lição com isso e conta comigo. Vamos para o seu enriquecimento, que assim a gente cresce junto. Bora! Então bora lá, rapaziada. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é o que é informado no site do TSE deveria ser todos os bens, mas nem todo mundo declara todos os seus bens. Então ali é só o norte, é o mais próximo do que a gente tem das informações verídicas. Pode ser que tenha candidatos que tenham outros patrimônios, ou que alguns patrimônios que estejam ali não sejam deles, mas enfim, eu não quero entrar nesse mérito. A gente vai analisar exatamente as informações que estão lá, que são as informações fornecidas por eles, e a gente vai ter esse norte de quão bom ou quão eles já criaram patrimônio dentro disso, tá? Eu enxergo para mim de que um bom candidato, um bom gestor, ele tem um bom conhecimento. Por ele ter um bom conhecimento, ele é bem remunerado para isso. Então subentende-se de que os candidatos que acumularam a maior quantidade de patrimônio, ou eles são pessoas que têm um conhecimento avançado, ou eles herdaram isso de alguma outra pessoa, de seus familiares, enfim, do que quer que seja. Então aqui a gente vai conseguir entender a dinâmica, né, a caminhada de cada candidato e ver o quanto eles acumularam. E a gente vai tentar aqui adivinhar de como que eles acumularam isso, de qual foi a forma que isso aconteceu. Então, para vocês entenderem onde que a gente busca isso, a gente vai buscar isso no site do divulgaçãodecontas.tse.jus.br/divulga. Nesse lugar aqui, ó, a gente tem os cargos de prefeito, então todos os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, todos os cargos municipais estão aqui. Aí a gente seleciona, como a gente vai falar de São Paulo, então a gente vem aqui na opção Sudeste, Estado de São Paulo, e vem aqui em candidaturas. Então aqui a gente escolhe o município, vamos falar do município de São Paulo, então aqui você vai selecionar São Paulo. Vamos lá, São Paulo. Cargo: prefeito, vice-prefeito e vereador. Então a gente quer saber da prefeitura, que são os cargos mais importantes. Então aqui a gente tem todas essas candidaturas. Vamos seguir por ordem, de um jeito bem rápido. Altino Prazeres. Cara, tem gente que nem sabia que o Altino Prazeres estava concorrendo, até porque não se fala muito dele. Mas aqui a gente tem todas as informações, os dados de cadastro, mas a gente não vai se apegar nisso agora. O foco é ver patrimônio. Então, patrimônio de Altino Prazeres é 385 mil, que representa 50% de uma casa. Então, o único patrimônio declarado de Altino Prazeres é metade de uma casa. Não tem nenhum carro declarado e por si só isso basta. Não tem muito o que falar, porque se ele tem 50%, pode ser que isso seja um bem compartilhado com o cônjuge. Vamos ver, ele é divorciado, ó. Então pode ser que tenha separado e ele ficou com metade de uma casa. Mas a princípio, pelo que eu vejo aqui, o Altino Prazeres não construiu patrimônio além disso. Então, vamos para o próximo. Bebeto Haddad. Bebeto Haddad, nasceu em 56. É um outro candidato também que não se ouve falar muito. O que ele tem de patrimônio? Ó, Bebeto Haddad tem quase 7 milhões de patrimônio. O que ele tem? Vamos entender aqui. Então ele tem 50% de uma empresa chamada Torne Limitada, ou seja, se ele tem 50% aqui é 250 mil, o capital social dessa empresa é de 500 mil reais. Eu não faço ideia do que é essa empresa, vamos ver se a gente consegue descobrir aqui. Assessoria e corretora de seguros. Torne. Blackthorn, Thorne Research, marcas de suplementos. Cara, aqui como ele escreve, não dá pra gente ter exatamente uma certeza de qual empresa é.
Vamos ver aqui, se ele pelo menos falasse o capital social, será que fala? Fala do capital social? Fala pra gente? Não fala. Blackthorn Games. Acho que empresa de games assim vai ter um capital social grande, hein? Não dá pra saber exatamente. Mas ele tem um terreno em Ubatuba, um outro terreno em Campinas. Então vamos dizer aqui que praticamente metade do patrimônio dele é constituído por um terreno em Campinas avaliado em 3 milhões e meio. Ele tem um Passat avaliado em 80 mil reais. O cara gosta de Volkswagen. Dinheiro em espécie, ele tem 100 mil reais em espécie, não tem nada no banco. Ou seja, às vezes o cara não confia muito no sistema financeiro nacional, né? E tem um outro terreno também. Ele não tem nenhuma casa. Engraçado, né? Ele tem um carro, não tem casa nenhuma, só tem terrenos. Só terrenos e 100 mil em espécie. Diferente. É isso. Esse é o patrimônio de Bebeto Haddad. Vamos pro próximo. Datena. O famoso José Luiz Datena, o jornalista conhecido, ele tem informado 38.301.790 de patrimônio. Cara, eu tava olhando o patrimônio dele aqui. Vamos lá, vamos junto aqui, ó. Ele tem uma casa em Tamboré. Tamboré fica lá em Barueri, avaliado em 550 mil reais. Ele tem um terreno em Jundiaí. Ele tem vaga de garagem. Tem gente que às vezes vai olhar isso aqui e não vai entender. O que quer dizer vaga de garagem? Cara, é comum, principalmente no centro da cidade, de você ter em alguns condomínios uma vaga de garagem que você aluga. Então você pode alugar para um mensalista, você pode usar essa vaga e alugar para alguém que usa rotativo. Então, vamos supor, ele pagou 28 mil reais na vaga de garagem, e aí ele às vezes pode ter uma receita mensal aí de 300 reais por mês. Então ele passa um pouco ali de 1% ao mês, o que em alguns casos é um investimento vantajoso, porque se você for ver com imóveis, o retorno médio que você vai ter é mais ou menos 0,5% ao mês. Então, vagas de garagem, existe essa forma de você rentabilizar com elas, é alugar. VGBL é um fundo de previdência, ou seja, se o valor está exatamente redondo, é possível que ele tenha feito um aporte muito recente disso. Então ele aplicou esse valor aqui em previdência e eu tinha feito a conta, dava mais ou menos 25 milhões de previdência. Eu vou pegar aqui para vocês entenderem como que eu faço essa conta aqui, ó. E olha só que negócio interessante, ó. O Datena, com 67 anos, ele tem 25.728.923 em previdência. O imposto de renda na previdência vai de 35% até 10%, quando os fundos de previdência elas passam de 10 anos. Eu estou estimando de que tenha passado de 10 anos, embora esses 11 milhões redondo entrega que pode ter sido um aporte recente, porque ele vai ter a rentabilidade dele, né? Se a gente for calcular de que é 10%, porque se passaram 10 anos, a rentabilidade média de um fundo de previdência é de 10% ao ano. Então tira 1%, porque é 10% dos 10%, vai ser 9 líquido. Então a rentabilidade em cima dos 9 vai ser exatamente 2.315.607 por ano, que vai dar 192.967 por mês. Ou seja, ele aposentando e consumindo só o que tem no fundo de previdência, a rentabilidade disso vai dar mais ou menos 192 mil por mês. Cara, embora a maior parte das pessoas que estejam assistindo esse vídeo vão pensar, tá maluco, 192 por mês, cara, eu tô rico, não preciso de mais nada. Eu vou te falar uma coisa, é gostoso, é legal, é uma boa grana. Mas tem gente que tem uma vida muito cara e 192 por mês, cara, às vezes não paga nem a casa da pessoa. Então, é uma boa grana. Se ele não tiver um custo de vida muito alto, ele consegue viver muito confortável com isso. Mas para quem é bilionário, isso daqui não dá para muita coisa. O que mais que ele tem? Vamos lá. Ele tem terreno na Estrada Bonfim, ele tem um terreno em Tamboré. Terrenos eu enxergo da seguinte forma, pessoal. Ou ele fez isso para investimento, então ele comprou esperando que aquilo vá valorizar, e aí no futuro ele pode construir alguma coisa, ou ele pode vender, ou ele herdou de algum parente ou de alguma coisa assim e deixou, e ele simplesmente informa porque tá lá.
Aplicação de renda fixa, CDB. Cara, isso aqui deve ser saldo parado em conta, isso aqui eu não vou nem considerar. Apartamento em Florianópolis, avaliado em 3 milhões, legal. Ó, outra vaga de garagem também, naquele mesmo modelo que ele pode alugar. Cotas de quinhão de capital, então provavelmente aqui foi algum serviço de publicidade que ele fez, aí ele tem essa grana aqui. Terreno em Santa Catarina, avaliado em quase R$ 1 milhão. Outros bens imóveis, então algum outro imóvel também avaliado em R$ 6 milhões. Ele tem depósito em conta. Cara, isso aqui deve ser para capital de giro, porque você pensa. O Datena, ele realmente, eu acho, minha opinião sincera. Eu acho que ele não vive com 200 mil, acho que ele vive com mais que isso. Então isso aqui deve ser um saldo que estava na conta. Informe isso daí, vamos que vamos. E mais um terreno lá em Santa Catarina, avaliado em R$ 500 mil. Então tudo isso daqui somado vai dar uns 38 milhões. O que a gente consegue entender com isso? Datena, ele é um cara bem sucedido, ele seguiu na sua carreira na televisão, conseguiu aproveitar essa sua exposição para rentabilizar com isso. Então a gente vê que ele tem esses fundos de previdência, muito provavelmente foram granas que ele recebeu ao longo da sua carreira, né? Eu tinha falado do outro fundo de previdência, que é esse aqui, ó. Esse como é quebrado, esse aqui parece que já é de bastante tempo. E ele foi recebendo essa grana ao longo da carreira, foi aplicando e foi comprando também casas, terrenos. Então eu imagino que ele foi uma pessoa que guardou uma parte do seu dinheiro ao longo da sua carreira e foi comprando algumas coisas aqui, outras ali. Como ele não tem nenhuma participação em empresa, não dá para dizer que ele é empresário, que ele atua em algum ramo específico, né? Ele poderia ser, por exemplo, sei lá, um fazendeiro, poderia ser um dono de indústria. Mas não, aqui o que a gente vê é só o valor do investimento e alguns imóveis que ele comprou. Bora pro próximo? Então bora. Quem que é o próximo? É o Guilherme Boulos. Vamos lá. Guilherme Castro Boulos. Vamos ver o que ele tem de patrimônio informado. Ele tem 199.596,87. O que compõe o patrimônio do Guilherme Boulos? Você tem aqui depósito em conta, R$ 800 de saldo na conta da Caixa Econômica. Você tem uma casa, ele tem 50% de uma casa situada no Campo Limpo, então metade da casa equivale ao dobro de 171 é foda, hein, mano? Você podia colocar qualquer outro valor, cara, mas 171, cara, porra. Então metade dessa casa ele tem 171 mil. Ele tem uma aplicação de renda fixa, provavelmente um CDB aqui de R$ 11 mil. E ele informou um Celta 2010 de R$ 15 mil. Então o total desse patrimônio é de R$ 199 mil. O pouco que eu conheço da história do Boulos, ele é um cara que ele vem de uma família que tinha condições, os pais dele são médicos, né? E por conta disso, ao longo da sua carreira, eu imaginei o quê? Ele já deu declarações de que ele foi professor na USP. Então eu penso comigo assim, ou ele gerenciou muito mal o dinheiro, ou ele não conseguiu gerar valor com os valores que os pais passaram, né? Pô, os pais médicos, então deviam ter uma condição. Mas eu não consigo entender o porquê que o Boulos não tem patrimônio, cara. Eu particularmente não consigo entender. Ou ele tem e não está informando, tá? Mas a gente vai partir da premissa de que esse daqui é o patrimônio dele, total informado. E aí eu penso, cara, eu tenho mais patrimônio que o Boulos informado aqui. Isso me preocupa, porque para ele dirigir a maior cidade da América Latina, ele tinha que pelo menos ter mais grana, cara. É minha visão, tá? Não quero arrumar problema com você que vai votar no Boulos. Pode votar à vontade, aí não tem problema nenhum. Aqui a gente está avaliando os bens do candidato. E se você vai votar nele, eu espero que você tenha mais patrimônio do que isso. Bora pro próximo. Quem é o próximo? É o João Pimenta. João Pimenta, eu nem tinha ouvido falar, cara. O que ele tem? Nada. Aí, aqui superou. Porra, João. Nada, cara. Nem um puto, não tem 50 centavos na conta, bicho? Porra, mano. Partido da Causa Operária. Será que ele é algum funcionário de alguma empresa aí, foi demitido, ficou puto com o patrão e quis entrar na política? Bom, brincadeiras à parte, eu não estudei nada do João Pimenta, eu tô avaliando só os bens do candidato. E me estranha um candidato à prefeitura de São Paulo não ter nenhum patrimônio, nenhum bem a declarar. Bora pro próximo. Marina Helena. Marina Helena, ela é economista.
e ela tem 9.705 informado. O que ela tem de patrimônio dos 9 milhões? Vamos lá, vamos analisar. Ela tem uma aplicação de renda fixa, CDB, 928 mil, legal. Ela tem aqui um fundo de investimento, um FDIC, direitos creditórios de longo prazo, 500.000 também, legal. Eu não sei, para vocês, eu não sei se vocês sabem, o que significa um fundo de investimento com direitos creditórios. Você pode aplicar num fundo de investimento no banco, você pode aplicar num investimento de securitizadoras. Você, aplicando num fundo de investimento, você vai deixar o seu dinheiro lá para que esse fundo possa rentabilizar o seu dinheiro numa outra atividade. Então, por exemplo, em securitizadora é muito comum deles emitirem lá os fundos e você compra, você participa, né? Você compra as cotas desse fundo e eles vão pegar esse dinheiro e vão emprestar para outras empresas para fazer financiamento e tudo mais. Então, vamos supor, eles vão te pagar aí 1% e vão emprestar 3% para as empresas. Então, essa diferença aí é o que eles conseguem cobrir, ou uns que não deram certo e tudo mais. Então, é mais ou menos isso. É como se fosse um grupo, tá? Isso é um fundo de investimento. E é muito interessante. Aqui você tem um fundo de investimento imobiliário. Ela tem uma casa, ó, a maior parte do patrimônio dela é uma casa avaliada em 7.600.000. Aí depois ela tem R$ 10 numa conta, tem um fundo de ações, um fundo multimercado de R$ 100.000. Cotas de alguma empresa, provavelmente, de R$ 1.000, indiferente. E um apartamento avaliado em R$ 380.000. O que eu percebo aqui? Ela é uma pessoa extremamente conservadora, porque ela tem um imóvel, que é a maior parte do patrimônio dela, ela tem quase 1,5 milhão, se a gente for colocar aqui 1,5 milhão aplicado, 1,5 milhão, um pouquinho mais, 1.700.000. E um apartamento de 380.000. Então, pô, 10 milhões de patrimônio, cara, é legal. É legal. Eu acho que assim, ó, para você que quer crescer na vida, que quer se desenvolver, para você que está numa ascensão patrimonial, eu acho que você tem que investir em renda. Por quê? Porque a renda ela te dá liberdade. Então, se essa casa aqui ela usar para fazer renda, cara, ela tá tirando uma grana legal. Então ela consegue, se ela não quiser trabalhar, ela consegue ter uma grana legal aqui. Vamos imaginar, eu acho que essa casa é a casa que ela mora, tá? Mas vamos imaginar que essa casa aqui fosse só para gerar renda, fosse de aluguel. Então o que a gente pensa aqui, ó? 7.609.736. Lembra que eu falei que a média de locação é 0,5%? Então a gente coloca assim, ó, 0,5%. Se ela tivesse alugando esse imóvel, ela teria de renda mensal R$ 38.000 só de aluguel. Então você pensa, um patrimônio que te gere R$ 38.000 de renda é legal. É bem legal. Então é isso. Esse aqui é o patrimônio da Marina Helena. Ela claramente tem patrimônio constituído. Não dá para saber se isso foi fruto do trabalho, se ela herdou, se veio de casamento, enfim. Mas aí o mérito aqui agora não é falar sobre isso. É avaliar. E ela tem patrimônio acima da média, né? Quem que é o próximo? Pablo Marçal. Vamos ver o Pablo Marçal. Pablo Marçal, bens do candidato. Eu já ouvi falar muito de patrimônio de Pablo Marçal. Ele tinha informado um patrimônio na época da presidência. E uma coisa eu posso confessar para vocês. Ele é o cara que tem mais patrimônio informado. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Pra gente avaliar o dele aqui, tem que ser um estudo de caso, porque é muita coisa informada. Ele claramente um perfil que foi bem sucedido e aqui ele conseguiu construir um patrimônio gigante. Eu ia somar aqui, mas não vou nem somar não. Eu vou passando por cima, senão a gente vai gastar muito tempo aqui. Mas vamos entender o patrimônio dele. Ele tem de saldo aplicado num CDB, no Banco Itaú, R$ 24.000. Ele tem um saldo na conta corrente da XP, R$ 15.000. Ele tem um terreno de 4.900.000 no Tamboré Residencial 2, que se eu não me engano é onde ele morava antes dele mudar para o Jardim Europa. Tem uma sala comercial em Goiânia. Ele tem 80% capital social da Aviation Participações. Se eu não me engano é a empresa que ele tem as aeronaves dele. Então, se ele tem 80%, e são 80 milhões, então a empresa está avaliada em R$ 100 milhões. Ele tem uma participação numa pool, Bossa Nova Investimentos, provavelmente alguma coisa de educação tecnológica, de R$ 93.000.
Uma outra de 93 também. Um saldo de aplicações do Banco Safra de 13 milhões. Não está especificado que tipo de aplicação é. Mas 13 milhões. Se a gente for aplicar aquela regrinha lá de 8, quanto que era mesmo? Ó, eu tinha feito um aqui, ó. 8,13% significa que os 13 milhões 406 728 mais 8,13 vai dar 1 milhão e 100 por ano. 1 milhão e 100 por ano é 91.600 por mês. Só desse saldo de aplicações. Então tem gente que já se aposentaria com esse valor. Letra de crédito imobiliária, 19 milhões. Cara, somando esses dois aqui já dá uma pancada. Capital social, metade do capital social de uma empresa chamada Marçal Holding, ou seja, avaliada em 500 mil reais. Uma aplicação de renda fixa no Itaú, letras financeiras do Tesouro, da XP Investimentos. Itaú referenciado DI, um fundo de investimento, 17 mil. O cara tem tanto patrimônio que isso daqui é irrelevante, não compensa nem falar. Saldo de aplicações Banco Itaú, 49 milhões. Cara, isso aqui eu também não faço ideia do que é. Se é um saldo de aplicações, provavelmente é uma carteira que foi montada. Então aqui a gente vai ter, provavelmente, multimercado, renda fixa, tesouro direto. Aqui você pode ter tudo. Pode ter investimentos internacionais, em câmbio. Cara, é muita coisa, bicho. 100% capital social da empresa Marçal Loteamento e Participações, 100 mil. 100% das cotas da empresa Marçal Loteamento e tal. Mais um outro. Provavelmente isso aqui é aqueles investimentos anjos de fintech. Participação no fundo do Primo Rico. Que legal. 99 mil reais. LCA, letra de crédito do agronegócio. Lembrando, LCA e LCI não tem dedução de imposto de renda, tá? Então, ele é um tipo de investimento legal. Seu dinheiro não tem liquidez, ele vai ficar travado durante um período, mas você não vai ter imposto de renda. Aqui, cara, provavelmente isso daqui é um fundo. É um fundo? Pode ser... Como que fala isso aqui, cara? Deu um branco agora. Cri, cri. Cri, cri. Ai, caramba. Isso daqui é fundos imobiliários, mano. Oh, que cabeçudo. Banco genial, fundos imobiliários. Outra participação. Então, ele investe nesse tipo de negócio, investimento anjo, e uma chácara em Trindade de 62 mil reais. Cara, é coisa pra caramba, bicho. 169 milhões e 500. Então, ele é claramente aqui o candidato que tem o maior patrimônio declarado. Próximo. Ricardo Nunes. Ricardo Nunes tem 4.843 de patrimônio declarado. Como é que tá o patrimônio do Ricardo? Ele tem um terreno em Parelheiros, avaliado em 15 mil reais. Ele tem uma conta registro de fluxo de pagamento, com um saldo de meio milhão, 427 mil, né? Tem uma cota de consórcio de 59 mil reais. Plano de previdência, 1 milhão de reais. Ou seja, ele também pensa em previdência. Tem um apartamento na Cidade Dutra, né, que fica na zona sul de São Paulo, avaliado em 605 mil. Tem um outro terreno em Parelheiros. Ele tem um sobrado em Parelheiros. Será que ele veio de Parelheiros? Por que tem tanta coisa em Parelheiros? 50% das cotas sociais, provavelmente alguma empresa. Mas, puta, empresa com 900 reais de capital social. 60 reais em poupança. Cara, eu nem informaria isso, né? Pelo amor de Deus, R$1 em saldo da conta, cara. CDB, 111 mil. Beleza. Saldo em conta, beleza. Outro terreno em Parelheiros. 95% de cota de capital social. 53 depósito em conta corrente. Um fundo de investimento. Aplicação de renda fixa. Outro saldo bancário. Isso aqui é o que ele tem na conta. Outra conta com saldo bancário. E uma fazenda em Minas Gerais. Fundos de investimentos no Banco XP. 1 milhão de reais. Legal. Saldo bancário. Terreno em Parelheiros. Aqui é um imóvel rural. Aqui já não é um terreno. Aqui deve ser uma chácara, alguma coisa assim. Barata. Terreno em Parelheiros. Ele tem um trator agrícola, provavelmente para fazer alguma coisa no terreno em Parelheiros. Tem 74% da cotas de capital social de alguma empresa. R$10 numa conta corrente e terreno, mas em Campinas dessa vez. Ricardo Nunes tem muito terreno em Parelheiros, mano. Muita coisa lá.
E somando o total de R$ 4.843.350. Esse é o patrimônio de Ricardo Nunes. Ricardo Senesi, que é da UP, tem 444 mil, que é 400 mil num CDB e um Fiat Uno declarado. 444. Aparentemente um cara jovem, não constitui muito patrimônio, não é qualquer um que chega nos 400 mil aplicado em CDB, então é isso. E Tabata Amaral, nossa última candidata, ela tem 807.841 declarados, sendo 800 mil reais em investimento, que não está especificado o que é, e 8.500 reais numa conta bancária. Eu tinha feito um estudo de caso aqui sobre o caso dela, e aqui era o seguinte, ó. Vamos lá para vocês entenderem. Rendimento líquido dá 8,13% ao ano, o que daria 65.100 por mês. Isso aqui, esses 800 mil aqui gera para ela uma renda de 5.425 por mês. Só que tem um grande detalhe que ninguém fala e hoje eu vou expor esse negócio para vocês. Existe uma coisa chamada inflação. A inflação significa que todos os anos o preço das coisas vão subindo, porque a sua moeda, o real, ele vai perdendo o poder de compra. O que isso quer dizer? Quer dizer que nos últimos 12 meses, o IPCA, que é o Índice do Preço do Consumidor Amplo, que é o que mede a variação de preço das coisas que a gente consome, ele foi de 4,5% ao ano, ou seja, você precisa ganhar 4,5% a mais para manter o padrão de compra. Se a gente for considerar que 4,5% é só para corrigir a inflação, se a gente for considerar que 8,13% é o líquido que ela tem sobre os 800, significa que ela teve um ganho real de 8,1375 menos 4,5. Ela teve um ganho real de 3,63% ao ano. Ou seja, os 800 mil reais dela, considerando a inflação, para que ela não perca o poder de compra, vai render para ela R$ 2.425 por mês. Você acredita nisso? E eu tenho certeza de que as pessoas que têm dinheiro aplicado e querem viver de rentabilidade não contam com a inflação. Só que daqui a 5 anos, o seu dinheiro de hoje não vai conseguir comprar as mesmas coisas daqui a 5 anos. Então você precisa pensar na inflação. Tem anos que a inflação foi 10%, tem alguns anos que a inflação foi 4%, tem outros que foi 3%. Então você precisa sempre trabalhar numa média. Avalie a inflação dos últimos 12 meses para você corrigir aí mais ou menos quanto que você quer tirar de rentabilidade. E para você que não tem dinheiro aplicado, que não está independente financeiramente e quer buscar isso, lembre-se sempre disso. Tem gente que fala assim, ó, se você começar a guardar X por mês agora, daqui a 15 anos está milionário. Irmão, daqui a 15 anos, eu acho que 1 milhão vai poder comprar o que hoje em dia 400 mil compra. Você jura mesmo que você quer ficar 15 anos guardando dinheiro para daqui a 15 anos você ter 400 mil na mão? Então a cabeça tem que ser um pouquinho diferente. E eu vou falar muito sobre isso nesse canal, que a gente precisa ter mais conhecimento, gerar valor, gerar mais renda, e não ficar só poupando. Não é ruim poupar, já é um bom começo. Mas além de poupar, você precisa de muito mais que isso. E aqui a gente fecha o ciclo de todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo. E eu espero muito, mas muito, muito que você tenha gostado. Mais uma vez, não tem nenhum viés político, eu não estou puxando o saco para nenhum candidato aqui. A gente avaliou o patrimônio de cada candidato. E aqui uma coisa é fato. Se você acredita que no futuro você quer ter conforto, quer ter liberdade, não pensa no emprego melhor, pensa em patrimônio. Quanto mais patrimônio você tem bem alocado, é mais conforto que você vai ter para você e para sua família. Então investir menos em carro, em casa, e investir mais em ativos, coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Ah, mas a casa que eu vou comprar é para pôr para alugar, e o carro que eu vou comprar eu vou pôr no aplicativo. Da hora, aí é top. Boa, boa demais. Agora, se você vai comprar uma mansão para você morar e uma nave para você desfilar, mas você não tem ativos, nada que coloque dinheiro no seu bolso, isso vai ser um problema para você, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sou o Pedro Barbosa, na missão de te ajudar. Aguarde pro próximo vídeo. Tamo junto, aquele abraço. É nóis!